Olá, pessoal! Então, nesse módulo, a gente está falando sobre a higiene nos processos, que ficam ali no fluxo de produção dos alimentos. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre dois processos muito importantes, que é a pré-cocção e a cocção. Bora lá? Começando pela pré-cocção, que é todo o processo que envolve tudo que você vai fazer entre cortar, lavar, dessalgar, descongelar, todos esses processos antes de cozinhar o alimento. Essa é uma etapa que normalmente trabalham muitas pessoas. Então aí a gente volta um pouquinho lembrando sempre de evitar aglomerar e de usar os EPIs, tá bom? E aí nesses processos, uma das coisas que é muito importante para evitar doenças transmitidas por alimentos é fazer a higienização dos vegetais, das folhagens, dos legumes. E como é que faz essa higienização de forma correta? Então, vamos falar aí dos vegetais e dos legumes. Primeiro, você faz aquela lavagem, para tirar o grosso. Então, se tiver alguma folhinha que tá meio feia, as bordinhas, retirar. Se tiver uma terrinha, então você vai fazer aquela lavagem mais superficial para tirar o grosso. E aí, depois, vai deixar de molho na solução clorada. Então, a cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de cloro, molho por 20 minutos. E tem que ser solução clorada? Sim, gente, não adianta botar vinagre. A gente vai deixar o vinagre só para colocar na salada, como molho, para tempero. Vinagre não desinfeta, então tem que ser solução clorada. Depois que ficou de molho na solução clorada, vai enxaguar, bem enxaguadinho, para não ficar resquício de cloro. Deixar secar. Depois disso, se quiser guardar, pode guardar. Se quiser já utilizar, já pode utilizar, que tá ok. Outra coisa também que é muito importante é descongelar direito as carnes. Porque muitas vezes, não foi feita uma programação do cardápio da semana e aí decide de última hora e aí tá lá aquele frango que tá a pedra, de tão congelado. E aí tira de manhã, deixa numa bandeja lá ou na pia ou ali, ali pela cozinha para descongelar horas antes de fazer. Mas o que acontece? A parte superficial dessa carne, vai estar descongelando e dentro ainda vai estar congelado. Vai demorar muito. Então, até que todo descongele, essa parte que descongelou primeiro, que é a parte externa, já pode estar contaminada com micro-organismos, porque ficou muito tempo na temperatura ambiente. Então, qual é a maneira correta de descongelar? O certo é ter um cronograma de tudo que vai ser feito durante a semana para você se preparar, com antecedência. Um dia antes, tira essa carne lá da câmara fria, do freezer, tá muito gelado, coloca numa parte só sobre refrigeração mais baixa, No caso, para ele descongelar de um dia para o outro, e aí vai descongelar de maneira correta, sem exposição à temperatura ambiente, que não deve ser feito de maneira alguma. Acontece em muitos casos da carne estragar, de ficar com gosto ruim e gerar doença transmitida por alimentos. Outra coisa muito importante na pré-cocção é a contaminação cruzada. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre contaminação cruzada. E se não ouviu, é basicamente um contaminante que está em um produto, um alimento, ele passa para outro pelas medidas ali na cozinha com que aquilo foi feito. Vamos dar um exemplo? Eu tô lá cortando meu frango numa tábua, usei a tábua, usei a faca, cortei meu frango, e aí o frango tinha, vamos supor, uma salmonela. Sendo que aí, quando esse frango foi higienizado, cozido, acabou, não tem mais salmonela no frango. Mas a minha faca e a minha tábua, eu só passei uma aguinha e cortei um alface, que não foi pro fogo. A salmonela vai estar no alface. Isso é uma contaminação cruzada, passou de um produto para outro. Isso acontece muito dentro das cozinhas. Então, não é só no corte, é quando você tá fazendo um negócio, não lava a mão para ir mexer com outra coisa, os utensílios, várias coisas podem acontecer a contaminação cruzada. Então, a higienização dos utensílios e das mãos dentro da cozinha, na pré-cocção, é muito importante para evitar essa contaminação. E agora a gente vai falar do processo da cocção, que é a hora que eu particularmente mais gosto, que é cozinhar de fato os alimentos. E como a gente acabou de citar antes, para evitar doenças como, por exemplo, a salmonela, alguns alimentos eles precisam ser cozinhados, porque muitas bactérias, micro-organismos não sobrevivem a altas temperaturas.
É muito importante, então, cozinhar os alimentos acima de 60 graus. O vírus da Covid-19, ele não sobrevive a temperaturas acima de 65, 70 graus. Então, já é outra coisa que a gente elimina fazendo uma boa cocção. Não servir alimentos crus, né? E tomar cuidado para quando for fazer um alimento, cozinhar na temperatura correta para não ficar cru dentro e tá torradinho fora, mas dentro tá cru ainda. Então, prestar atenção nas temperaturas também. E na hora da cocção, depois do produto feito, observar que é manter a temperatura dele correta quando for fazer o serviço ou enquanto ali tá na cozinha, tá preparando outra coisa, né? Então, tem que manter a temperatura de certos alimentos, porque quando esfriar, pode ser que ele fique contaminado de novo, tá certo? E não é porque você já tá na hora da cozinha, que tá lá, calor, todo mundo, né? A gente sabe que cozinha é um local agitado, que pode tirar a máscara, que pode esquecer de lavar a mão. Sei que às vezes é corrido, mas a gente tem que lembrar de usar a máscara e lavar a mão em todos os processos, tá, gente? Então é isso. A gente vai falar no próximo vídeo sobre o último processo do fluxo de produção. Até lá!